Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui neste momento para ouvir a Tua palavra. Neste momento te pedimos que o Senhor use a Tua serva, Pai, nas Tuas mãos, como sempre tem usado. Ministra aos nossos corações, fala as nossas vidas, Senhor, pois precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus, amém? Pastor Laíus estava falando que nós estamos no final dos dias. E é verdade, né? Os sinais... Obrigada, amiga. Os sinais estão aí, os tempos, as inversão de valores, de papéis. E coincidências não existem, né? E o tema que hoje nós vamos falar, vamos estudar, fala sobre isso. Sobre a preocupação que nós devemos ter com a nossa vida aqui, para colher lá. Meus irmãos, pode sentar, que eu sempre esqueço de mandar sentar. Então, já vou falar logo, né? Então, quanto a essa preocupação, nós vamos falar hoje sobre a parábola do rico e do pobre Lázaro. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, para que a gente faça a leitura. Se vocês quiserem ficar de pé para fazer a leitura, tá? Fiquem à vontade. Mas assim que terminar, sentem, por favor. Então vamos ler, gente. Todo mundo já encontrou? Amém? Amém? Então vamos lá. A parábola do rico e do pobre Lázaro. Ora, havia... Estão colocando, por favor? Ah, desculpa, gente, é Lucas. Lucas 19, 31. Lucas 19, 31. É que a gente acha que todo mundo sabe decor, né? Lucas 19, 31. Todos acharam, né? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho lá 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse:
Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus irmãos, é o tempo, né, que nós estamos aí vivendo. Nesta parábola desse evangelho de hoje, aparecem 3 personagens, né? O pobre Lázaro, o rico, sem nome, porque aqui ele não tem nome, Lázaro tem, mas ele não, e o pai, Abraão. Dentro desta palavra, Abraão representa o pensamento de Deus. O rico sem nome, a materialidade e o poder dominante daquela época. E Lázaro representa o grito dos pobres, dos abandonados daquele tempo de Jesus, mas infelizmente do mesmo tempo que nós vivemos hoje, do nosso tempo atual. Meus irmãos, toda vez que Jesus tinha uma coisa importante para comunicar, ele sempre usava de parábolas, né? De figuras. Ele criava uma história para um melhor entendimento. Não existiu professor, mestre, no sentido da palavra, melhor do que Jesus. E assim, através da reflexão sobre aquela realidade visível, Jesus leva os seus ouvintes a descobrirem os apelos invisíveis de Deus, presentes na vida de cada um. E uma parábola, ela é feita para pensar, para refletir. Vocês devem ter percebido que eu gosto muito de pregar sobre parábola, porque o que eu gosto de fazer quando eu prego é levar à reflexão, a levar primeiro a minha reflexão. Sempre quando eu vou preparar alguma coisa para pregar, eu me questiono primeiro. Eu me coloco naquele texto, para que a gente possa mudar de atitude. E por isso é interessante que a gente sempre preste atenção nos mínimos detalhes, porque cada vez que a gente prega de uma forma. Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente descobre um ponto que a gente não tinha percebido. E aí vemos aí, né, em Lucas aí no 19:21 já, a situação do rico e do pobre. 2 extremos da sociedade. De um lado, a riqueza soberba, aquele jovem que tinha tudo, né, que tinha todas as coisas do mundo, que tinha dinheiro, que tinha uma boa vida, que tinha uma boa casa, que tinha comida farta. E do outro, aquele pobre sem recurso nenhum, coberto de úlceras, né? De lepra. Naquela época era muito comum a lepra. Hoje, graças a Deus, né, não temos mais isso. Sem que ninguém o acolhesse, a não ser os cachorros que vinham ali lamber-lhe aquelas chagas. Eu, há muitos anos, assisti isso daqui num filme, né, que passou aí na televisão, e a gente via aquele homem sentado na porta daquele rico, aquele rico abria a porta, saía de casa e nem olhava para ele. De repente estava comendo ali um pedaço de pão, uma bolacha, jogava ali, como se fosse jogar no chão. O que separa esses 2 homens é a porta fechada da casa do rico. Mas, da parte desse jovem rico, não há acolhimento, não há piedade, não há misericórdia. Mas o pobre tem nome, Lázaro, e o rico não tem. Ou seja, o pobre tem o seu nome escrito no livro da vida. E o rico não. Este rico soberbo. O pobre se chama Lázaro. Lázaro significa Deus ajudou. Deus é o meu socorro.
E para o Senhor, este mendigo era tão importante que Jesus lhe dá um nome. E para Jesus, o nosso nome tem uma grande importância. Lá em João 10:3, diz que ele chama as suas ovelhas pelo nome. Cada uma tem um nome, né? E é através desse pobre que Deus abre a oportunidade desse jovem ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso dependeria do comportamento que ele teria com esse pobre. Mas este jovem em questão, ele não aceita ser ajudado pelo pobre. Ele mantém essa porta fechada, através da sua cegueira espiritual. E este início dessa parábola descreve a situação. É um espelho fiel do que acontecia no tempo de Jesus. E lá no tempo de Lucas, né? E é o espelho do que acontece hoje ainda, infelizmente. Lá em Lucas 16:22, vem a mudança que revela a verdade escondida. O pobre morre e vai ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morre também o rico, o jovem rico, e ele é sepultado. Na parábola, o pobre morre, obviamente, antes ali do rico. Enquanto o pobre vivo estava à porta, ainda teria uma chance de salvação para esse jovem rico. Mas depois que o pobre morre, morre também esse único instrumento de salvação que Deus, por misericórdia, colocava ali na porta dele todos os dias. E ele passava e não enxergava. Cuidado com o instrumento de salvação que Deus coloca na nossa porta e na nossa vida todos os dias e nós não enxergamos. E assim morre. E agora o pobre está lá no seio de Abraão, né? O seio de Abraão é a fonte de vida, de onde nasceu o povo de Deus. Nós somos filhos de Abraão. Pela misericórdia de Deus, nós também somos filhos de Abraão. Isso é uma graça. E Lázaro, o pobre, também fazia parte deste povo de Abraão, do qual ele era totalmente excluído. E o rico avarento, que pensa ser filho de Abraão, e era, né? Não vai para o seio de Abraão. Agora começa a revelação do seu sentido, através de 3 conversas entre esses personagens. E ali nós vemos em 23, 26, né? A primeira conversa. Nessa parábola, Jesus abre uma janela para o outro lado da vida, o lado de Deus. Trata-se do verdadeiro sentido da vida, né? Da verdadeira vida que nós vamos ter. Que só a fé enxerga, meus irmãos. Só a fé. E que esse jovem abastado, infelizmente, sem fé, ele não percebia. É só frente à luz da morte que a ideologia do império começa a se desintegrar na cabeça desse jovem, pobre de espírito, né? E aí ele vê qual é o real valor da vida. Do lado de Deus, sem aquela propaganda enganadora da ideologia, os papéis são trocados. Olha só como que Deus faz as coisas. Deus é perito em estratégia. Deus é perito em trocar os papéis. Nós só sentimos as coisas, nós só conseguimos visualizar o sentido dos nossos atos quando nós nos colocamos no lugar do outro. Mas agora é tarde, né? Esse jovem rico que vinha de uma família abastada, conhecedor das leis,
né? Porque ele devia conhecer, porque ele reconhece Abraão e o chama de pai. Abraão responde e o chama também de filho. E esta palavra de Abraão está, meus irmãos, dirigidos a nós. Enquanto vivos, ainda nós temos a chance de nos tornarmos verdadeiros filhos e filhas de Abraão, de sermos reconhecidos por ele. É um momento importante, é um momento delicado da nossa vida, que nós estamos vendo as barbaridades que está acontecendo aí, né? Como o pastor comentou, né? A inversão de valores do nosso Deus por figuras de candomblés, de macumba, né? Hoje eu vi uma obra de arte imensa de candomblé, que a primeira-dama colocando ali no palácio. E nós vemos que a salvação é individual. Nós somos salvos pela nossa fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é impossível ter fé e agir como esse jovem agiu. É impossível ter fé e não olhar para alguém que está passando fome. É impossível ter fé, acreditar nos ensinamentos de Deus, né, e não fazer nada pelo outro. Como diz, né, como diz a palavra, tive fome, não me deste de comer. Tive frio, não me deste de vestir. Tive sede, não me deste de beber. Então pensem bem o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Será que nós vamos esperar chegar num leito de morte e fazer uma revisão da nossa vida? E a gente vê que nós tivemos uma vida infrutífera, uma vida inútil, uma vida que eu só gozei dos prazeres da carne, dos prazeres do mundo. O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Com aquilo que Deus colocou na minha mão? Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que pensar todos os dias. E ali vem a segunda conversa. O jovem insiste: pai, eu te suplico, manda Lázaro lá para a casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. E eles também não vão ter salvação como eu. Eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Eu não quero isso para o meu irmão. Mas Lázaro, pobre, né? Ele era o verdadeiro intermediário entre Deus e a família deste jovem. E esse jovem se preocupa com o irmão, mas ele nunca esteve preocupado com os seus irmãos, que não eram de sangue, mas eram irmãos por parte de Deus. Porque todos somos irmãos. E a resposta de Abraão é clara. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-no. Eles têm a Bíblia, ele quis dizer. Mas o rico, ele tinha também. Porque naquele tempo as pessoas abastadas, nas sinagogas, né, eles tinham conhecimento. Mas ele nunca se deu conta que a Bíblia tivesse algo a ver com os pobres. E principalmente com aquele pobre que ele abria, fechava a porta, saía e nem via que ele estava ali. Ele percebe muito tarde que a chave para entender e colocar em prática os ensinamentos do Evangelho era aquele pobre sentado à sua porta todos os dias. Meus irmãos, o pastor aqui falou de dízimo e de oferta. Quando eu assumi a assistência social da igreja, o pastor Jorge me chamou e disse para mim o seguinte: eu não quero que ninguém da nossa igreja ou fora daqui que estiver passando fome saia sem uma cesta básica, Roseli. O mesmo apoio eu tenho do pastor. Compramos cestas quando não tem. Mas eu sinto uma tristeza muito grande, em dia de Santa Ceia,
Que o Jorge para o carro ali para que a gente deixe as nossas primícias. E eu olho aquele cesto com tão pouca coisa, gente. Me dá uma tristeza muito grande. Por quê? Porque não há nenhum de nós aqui que não tenha 1 quilo para trazer e colocar ali. Pense o que é feito com esse dinheiro que nós depositamos aqui. Tem cestas que chegam depois, eu não vou precisar citar. E essas cestas a gente consegue chegar ali, mais ou menos, até pelo dia 20. Mas muitas vezes nós temos tido que comprar. Gente, quantos nós estamos aqui, nem sei, vamos falar 70, 80. Você imaginou se cada família trouxesse 1 quilo de alimento, um pacote de arroz? Gente, não é para nós, não é pela igreja, é por cada um. Não é barganha, mas é se nós estivermos com a mão cheia, como que Deus vai colocar alguma coisa na minha mão, se elas estão cheias? Vamos pensar nisso. E a terceira conversa. Ele fala, não, pai, Abraão, mas se alguém entre os mortos for lá e der um aviso, eles vão se arrepender. O próprio jovem reconhece que ele viveu errado, pois ele fala em arrependimento. É tarde, né? Porque a salvação é individual. Depois que nós morremos, cada um vai ser responsável pelos seus atos. Não adianta ficar suplicando a Deus por quem morreu. Não, eu sou responsável pela minha salvação. Não adianta ninguém orar por mim. Sou eu e Deus. Mas ele quer um milagre. Ele quer uma ressurreição. Mas esse tipo de ressurreição não existe. A única ressurreição foi a de Jesus. Jesus ressuscitado vem até nós na pessoa desse pobre, do sem direito, do sem comida, do sem casa, do sem saúde, do sem convênio, da lista do SUS, da fila do SUS. E a sua resposta, ele é curto e grosso, Abraão. Se não escutaram a Moisés e os profetas, mesmo que alguém pudesse ressuscitar dos mortos, eles não se convencerão. Ele quis dizer, está encerrada a conversa, né? Meus irmãos e minhas irmãs, a chave para entender o sentido da Bíblia, desta parábola, é o pobre Lázaro, sentado naquela porta. Sentado naquela porta. Deus vem até nós, através dessa pessoa, desse pobre, para nos ajudar a transpor o abismo intransponível que o desnível social, econômico gera. E cada vez a gente vê maior. A gente vê outros países passando fome. O irmão ali citou a África, né? E nós estamos com uma grande fome que virá maior, que é a fome espiritual. Aquela fome que nós não poderemos pegar uma Bíblia para matar a nossa fome. Deus nos livre dessa situação. Deus nos livre, porque países por aí, a gente vê que isso já é uma rotina, né? E ali, gente, Lázaro é também Jesus, o Messias, aquele Messias pobre e servidor, que não foi aceito, mas cuja morte mudou radicalmente as coisas, mudou radicalmente a nossa vida, para a honra e glória de Jesus e para a misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida. E à luz da morte, aquele pobre,
tudo se modifica. O lugar de tormento é a situação da pessoa sem Deus. Esse é o pior lugar que um ser humano pode se encontrar. Quando ele não tem Deus. Felizes somos nós que um dia levantamos a mão e aceitamos Jesus. E felizes somos nós que podemos ler a palavra e principalmente aplicá-la. Porque é isso que Deus espera de nós. Que a gente leia, mas que a gente aplique. Não fique só na leitura, né? Deus quer atitude de nós. E por mais que nós pensamos que ter religião e ter fé, enquanto nós não abrirmos a porta para o necessitado, lá como fez Zaqueu também, nós também não teremos salvação. A Joyce Meyer, acho que muitos de vocês, né? Eu gosto muito de ouvir essa mulher falar. E esses dias eu estava vendo um vídeo dela. Ela é teóloga, ela é escritora, ela é cristã. E ela disse que um dia ela estava orando. Claro, né? Deus disse, né? Jó virou seu cativeiro quando orava pelos seus amigos. Então, nós temos a obrigação de orar pelos nossos irmãos, né? E sempre por Israel. Ela disse que um dia ela estava orando para uns irmãos necessitados. Quando a voz do Espírito Santo veio forte no seu ouvido e disse: por que você pede a mim para fazer o que você pode fazer por eles? Pensa nisso, gente. Isso me levou à reflexão. Ela ali estava orando e o Espírito Santo fala assim para ela: minha filha, por que você está pedindo para que eu faça para eles o que você pode fazer? Isso ficou claro, né? Às vezes a gente pede para alguém, mas será que eu não posso fazer? Jesus não falou, faça a tua parte também? Então vamos pensar nisso, porque isso me levou muito, eu acho que eu até levei um puxão de orelha ali na hora do Espírito Santo. E agora, gente, isso me levou a algumas indagações, alguns questionamentos. E é isso que eu quero que vocês pensem hoje, ou pensem durante a semana, né? Vamos fazer um confronto pessoal com vocês e eu comigo mesma. Qual é o tratamento que nós damos aos necessitados? Eles têm algum nome para nós? Nas atitudes que eu tomo na vida, eu sou mais parecida com o Lázaro ou eu sou mais parecida com aquele jovem rico? E o meu tempo? O tempo, né? Às vezes o que o nosso irmão precisa é de uma palavra de estímulo. Ele quer ser ouvido por mim. Ele quer ser ouvido por você. Ele quer ser acolhido emocionalmente. Ele quer ouvir: Jesus te ama. E entrando em contato conosco, os pobres percebem algo diferente? Percebem uma boa notícia? E eu? Para que lado tende o meu coração? Para o mundo ou para a palavra de Deus? E finalizando, eu queria falar uma coisa muito séria para vocês. Não há pecado ou mal algum em ser próspero, em ser rico, em ser abastado. Isso não é pecado. Deus quer o melhor do reino dele para nós. Deus quer isso para nós. Deus quer o melhor dessa terra para os seus filhos. Desfrutarmos daquilo que nos traz conforto. Desfrutarmos as maravilhas desse mundo. Como disse o pastor, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter um trabalho que proporcione isso para você. Isso não é pecado. Gente, esse mundo é maravilhoso. Deus colocou tudo de bom nesse mundo para mim e para você. Só que uns têm mais, os outros têm menos.
Deus sabe os propósitos, né? Mas nós não podemos nos esquecer de vivermos uma vida de propósito, de usarmos as bênçãos a nós concedidas também para ajudar aqueles que têm menos. É muito egoísmo eu estar lá numa noite de frio, né? Eu que gosto de frio, com aquela cobertinha quentinha, e eu não lembrar de quem não tem. E às vezes a gente tem ali quantas mantas, quantos cobertores. Custa pôr alguns no carro, dar uma volta. Gente, vai nesses bairros por aí. Só quem anda para ver. Tomar uma sopa quente é tão gostosa, né? E quem não tem nada? Então, meus irmãos, peçam para Deus, para que Deus coloque na vossa vida pessoas que vocês possam ser instrumentos de Deus. Eu sempre peço isso para Deus. Senhor, coloque na minha vida oportunidade de ajudar quem precisa. E às vezes a gente se depara com pessoas que a gente nem imagina que está necessitado. Às vezes não é nem de alimento, como eu acabei de dizer, né? Ela quer ser ouvida. Ela quer sentir que ela também é filha de Deus. Fale de Jesus para ela. E nós temos que ter muito cuidado, meu irmão, com as bênçãos que Deus coloca nas nossas mãos, para que nós não as transformemos em maldição. Eu tinha preparado uma outra pregação, e ainda eu vou falar sobre isso. Bênção e maldição. Cuidado, para que essas bênçãos que Deus coloca na minha e na sua mão, a gente não as transforme em maldição. Isso é muito sério. Não permita nunca que Deus retire de você a essência do seu Espírito Santo pelas tuas ações. E o Eterno, Ele sempre nos concede escolhas. Olha que maravilha. Essa é a parte boa, né? Porque esse evangelho, ele realmente é um pouco pesado. Está parecendo de quarta-feira, né, pastor? Exortando. Mas, gente, olha que coisa boa. Deus concede para nós escolhas. E nessas escolhas, Deus sempre coloca atalhos na nossa vida. E esses atalhos, Ele está falando para mim e para você. Mude a rota. Mude o seu modo de ser. Deus é maravilhoso. Nós temos uma vida inteira para fazer bem ao próximo. Não vamos deixar para que a gente chegue lá do outro lado e fala, Abraão, né? Dá um pouquinho de água, porque a minha boca está seca. Ou vai lá avisar meus parentes, meus irmãos, que a vida não pode ser só festa. Que eu tenho que repartir as bênçãos que o Senhor me dá. E esse senso de justiça nos conecta com Deus, né? Com o sopro de Deus na nossa vida, que é a essência de nós estarmos vivos. Escolhamos a bênção. Tem condições? Sim. Tem renúncias? Sim, muitas. Quando nós escolhermos seguir a Deus, nós temos que renunciar a muitas coisas do mundo lá de fora. E eu já falei para você que nós somos um exemplo vivo disso, eu e o Jorge. E não nos esqueçamos, quanto mais ajudarmos ao nosso irmão, mais tesouros nós estaremos colocando lá no céu, né? E é lá que nós vamos passar a eternidade. E em nome de Jesus, eu peço que a gente reflita sobre isso, porque Jesus está voltando e não vai demorar muito. E eu gostaria muito de ir para esse lugar aqui, onde o pobre foi. Mas para isso, eu tenho que ler
refletir e aplicar a palavra de Deus. Isso é muito sério, gente. Eu acho que foi todo esse acontecimento dessa política que me levou a essa reflexão essa semana. Porque eu fiquei muito desconcertada também, viu? Muito chateada e muito preocupada com aquilo que a gente viu esse final de semana naquelas, sabe, naquelas adorações ao demônio. Então eu gostaria que a gente orasse, que a gente se levantasse agora. E vamos orar ao nosso grande e maravilhoso Deus. Curve a sua cabeça e vamos nos continuar conectados com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Senhor nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa noite, por esse culto, por o Senhor ter falado aos nossos corações. Oh, meu Deus, não permita que o egoísmo nos cegue, Pai. Tire de nós toda cegueira espiritual. Derrama sobre nós do Teu Espírito Santo. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores. Adoradores ao Teu nome. Adoradores a tudo que o Senhor colocou, Senhor, em nossas mãos. Para que nós sejamos instrumentos de paz, de conforto, de amor, de socorro, de misericórdia na vida daqueles que tão pouco têm, Senhor. Abençoe a nossa família. Abençoe, Senhor, a quem precisa de emprego, para que ele possa produzir, se reproduzir enquanto ser humano, Pai. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor nos dá todos os dias. Nós somos abastados espiritualmente, Pai, mas muito dependente de Ti, muito dependente da Tua misericórdia, dos Teus cuidados, Pai. Senhor, que nós possamos ter compaixão dos nossos irmãos, porque somos todos irmãos em Cristo Jesus. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana de coisas boas, uma semana de amor sob os seus cuidados. Que o Espírito Santo seja nosso companheiro em todos os momentos dessa semana. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.